Amém. 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 Mis hermanos, hay un dicho popular en Brasil que si consejo fuera algo bueno, se vendía, no se regalaba. No es verdad. Un buen consejo es un buen regalo. Quando recebemos um bom conselho da parte de nossos irmãos, que esteja fundamentado dentro das escrituras sagradas, por supuesto, é um bom regalo. A mim, como é bueno e me bom recuerdo acerca de minha madre, era quando minha madre me chamava, e quando minha madre me chamava por meu nome completo, Marcos Paulo. Aí eu já sabia que as coisas não andavam bem. Porque eu sou Marcão, esse é meu apodo, e meus padres me chamam de Marcão, meus sobrinhos me chamam de Marcão, meus irmãos, por tema de minha altura. Pero quando minha madre dizia, Marcos Paulo, porque a coisa era séria, e eu me ia a sua peça, e ao costado, sobre o luceiro estava a Bíblia aberta, e a revista da Escola Bíblica Dominical, ou seja, minha madre já leu a Bíblia, já mirou a revista, o estúdio da Escola Bíblica e agora me chamou. Eram conselhos, graças a Deus. Buenos conselhos. Buenos conselhos nós escuchamos. Tomamos como um bom regalo da parte de nosso Senhor. O problema, hermano, é quando recebemos um mal conselho. Um conselho malo. E tomamos este conselho malo como se fosse uma boa palavra. Nos assentamos à la silla de los escarnecedores, como hemos leído já hoje, ou acerca de las malas conversações que corrompem las buenas costumbres, como hemos leído hoje também. Ou, neste caso acá, no texto na história de Absalão, quando Absalão recebeu um mau conselho, péssimo conselho, e lo tratou como se fuera palavra de Deus para sua vida. A história já sabes bem. A história é de Absalão, que havia se levantado em contra seu padre. Hemos visto na semana passada como Davi ha sido omisso, como foi omisso Davi em relação a seus filhos, em especial acá nesta história com Absalão. E a Bíblia nos diz que o coração de Absalão estava cheio de conspiração em contra seu padre. Se levantou em contra seu padre e Davi se foi. Huyó, se foi de Jerusalém. Contraste com que nós homens aprendimos esta semana de Neemias, que sofreu a mesma conspiração, e Neemias disse, eu sou homem de Deus, eu não vou huir de Jerusalém, não me vou. Ou seja, siglos depois de Davi, Neemias sofreu a mesma persecução e não se foi, não se escapou, não huyó, por encontra, permaneceu em Jerusalém. Davi se foi. Davi sofreu afrentas, humillações de las pessoas mientras se iba em prófugo. Mefibosete, aquele que havia sido acorrido por Davi, se quedou em Jerusalém. Quizá agora seja meu momento. Acordate de Mefibosete, nieto de Saul, se quedou em Jerusalém. Quizá seja meu momento agora. Ele que comia da mesa de Davi, le traicionou por igual, traicionado por seu filho, traicionado por la gente, prófugo, assim estava Davi. E acá nos diz a Bíblia que uma pessoa se quedou, muito amigo de Davi, se quedou para enganar-lhe a Absalão, para ser como um espia, Husai, dentro do palácio em Jerusalém. Ele se quedou como um espia, se nota depois no texto bíblico. Todavia, havia um outro conselheiro chamado Aitofel. E a Bíblia nos diz acá que Aitofel era um homem que tinha uma palavra, um conselho, e havia aqui, de hecho, um colegiado, um grupo de conselheiros, entre eles se destacava este acá, Aitofel, muito cercano a Absalão. E o texto, então, nos diz, em contraste, havia Husai,
que era um homem muito fiel a Davi, que se quedou em Jerusalém. Apesar do peligro, se quedou em Jerusalém como um espía de Davi. E havia também Aitofel. E então, versículo de número 20. Vino Absalom, mira aí tu Bíblia, e lhe pediu a Aitofel: dá vuestro consejo sobre lo que devemos hacer. E mira então, hermano, que o consejo de Aitofel, que era tenido como uma palavra de Deus, ha sido: vos te vas a acostar e violar todas as concubinas de tu padre que se quedaram no palácio. Davi se foi, llevou as esposas oficiais, pero dejou as concubinas cuidando del palácio. Assumiu a mala costumbre de la gente alrededor de ter muitas mulheres e aún de ter concubinas. E ele nem ha sido el mais grande, porque a Bíblia nos diz de Salomão, su hijo, com mais de 1000 mulheres e concubinas, mais de 1000. Ou seja, acá deixou nas concubinas, não sabemos quantas. Acá estavam as que cuidavam do palácio, mulheres que não tinham voz, mulheres que não tinham opinião de coisa alguma, mulheres que haviam sido olvidadas e deixadas para trás, em la mano de los enemigos de Davi. E acá, nesta situação de vulnerabilidade destas mulheres, a Bíblia nos diz que Aitofel les dijo: mira, se quedaram as concubinas de tu padre atrás. Lo bueno es que tu violes todas essas concubinas a la luz del sol, para que la gente abajo del palacio te mire haciendo tal atrocidad y te tema a vos, y tenga temor de vos, y tenga un miedo de vos. Seria um estado de terror, como em la época de Saúl, que governava com uma mão pesada, infligindo o terror em la gente. E acá a mesma coisa. Agora me vão aceitar por medo, porque eu vou fazer uma coisa tenebrosa delante de la gente. E não é verdade, hermano, que quando Absalom le perguntou a Aitofel: dame tu consejo. Se Aitofel fuera um homem de Deus, a história se finalizará acá. Aitofel le iba a decir: Absalom, vos tenés que rendirte a tu padre, reconciliarte con él, volver a estar junto con él. Esta clase es un buen consejo. Jamás tenemos que aceptar un consejo de un corazón perverso. Si no fuera un corazón tan perverso como de Aitofel, la historia sería finalizada acá. Corações perversos concebem, regalam malos consejos. Esse é o primeiro ponto. Nunca aceptamos ou escutamos um conselho que venga de um coração perverso. Uma vez a muchacha, uma hermana da igreja, vino à porta da escola. Meus filhos eram chicos, me fui a buscarlos na escola. Ella estava muito atormentada, membro de nossa igreja. Eu lhe perguntei: ¿estás bem? E ela me disse: não, não estou bem. Era um lunes. E ella me disse: eu peleei com meu padre ayer. Su padre, ella tinha uma prima que não teve padre. E seu padre le apoiava muito a essa sua prima. Já que ela não teve um padre, ele, su tio, era a figura feminina, figura masculina presente na vida desta mulher. Já era uma mulher grande, já machó, adulta, de 20, quase 30, pero su prima le tinha um selo gigantesco. Porque mi padre hacer el bien acá para esta mi prima, porque ella não queria dividir a su padre com su prima, e su padre le dava, por supuesto, muchísima atenção a ella, que era hija, e le concedia atenção a su prima também. Parece tonteria, é verdade, mas para ella era algo muito sério, o selo de su coração. E ella me disse: eu peleei com meu padre ayer no almoço de família. Era um assado de família domingo, ao invés de estarem todos em paz, pelearam, porque ella começou a afrentar-lhe a su padre, a molestar-lhe a su padre por tema del selo de su coração, e porque su padre lhe dava coisas ou lhe apoiava demasiado a su prima. Qual é meu conselho, hermano?
Si yo fuera una persona perversa, yo le iba a decir, vos tenés razón, es verdad. Vos sos la hija. Tu padre no tiene que dar nada a tu prima, que es órfana. Tu padre no tiene que hacer cosa alguna. Tú estás con la razón, yo te comprendo, estoy contigo. Si yo fuera perverso, pero si, como yo soy pastor, la primera cosa que yo le dije es, vos estás equivocada. No puedes quedarte peleada así por tema por este tema con tu padre. Vete hoy a reconciliarte con tu padre. Y yo le dije más, tu padre es cardíaco. Puede ser que se muera tu padre hoy y no te reconciliaste con él. ¿Cómo te vas a quedar con esa culpa dentro de tu corazón? Ese es un buen consejo. Vete mientras esté en camino a reconciliarte con la persona. No es el consejo de Jesús, la orientación dada por nuestro Señor. Voy a dar un buen consejo dentro de las Escrituras. O sea, si mi corazón fuera perverso, yo le iba a dar un consejo muy perverso. Pero si mi corazón es un corazón que pertenece a nuestro Señor, le voy a dar buenos consejos. El corazón de Aitofel era perverso. Y jamás nosotros tenemos que escuchar un consejo que venga de un corazón perverso. ¿Quién es la persona que te está aconsejando? ¿Cómo es el corazón de esta persona? Si es un corazón perverso, lleno de maldad, no lo escuches. Porque va a salir lo que salió acá, como este caso. También hay más. Nunca debemos escuchar el consejo de un corazón que está lleno de odio. De hecho, nosotros no podemos hacer nada, hermano, con odio dentro de nuestro corazón. Jamás. Hoy, con 51 años, yo estoy aprendiendo mejor. Antes no. Antes yo era muy impulsivo. Hablaba la primera cosa que venía a mi cabeza. Mismo que yo estuviera con odio o con rencor. Hoy no. Yo aprendí que antes de emitir una opinión o un consejo, yo debo estar calmo, tranquilo, sin rencor, sin odio dentro de mi corazón. Porque cuando viene el consejo de un corazón lleno de odio, no hay dudas, va a ser un mal consejo. Una persona llena de odio, llena de rencor como era Aitofel, siempre va a dar un mal consejo. O sea, mirar a la persona que te aconseja. Si hay odio en el corazón de la persona, no la escuches. Porque cuando hay odio en un corazón como había en el corazón de Aitofel, vanidad, odio, por supuesto, hermano, va a ser un malo, un pésimo consejo, un pésimo consejo. Hay más. Hay que ver, hermanos, también si los consejos son para la gloria de Dios. Porque si una persona te aconseja con algo que no te lleve a glorificar a Dios, eso no puede ser un buen consejo. Va a ser un mal consejo. Porque es un consejo que te pasaron que no es para la gloria de nuestro Señor. ¿Dónde el Señor estaba siendo glorificado acá, hermanos? Mira el consejo de Aitofel. Tú te vas y te vas a violar con todas las mujeres. Les va a tomar a la fuerza. E vas a violar estas mulheres. Imagínate vos, hermano, a vergüenza destas mulheres acá. Se quedaram desnudas delante de la gente, en el terrado. E aí aún se puso uma tienda, uma carpa. E se quedaram desnudas. E todos iam sido violadas por muitos homens a la mirada de la gente. Que situação. Que clase de consejo é esse? Que não é para a glória de Deus. E sabes onde ha sido isso? Em Jerusalém, a ciudad santa, donde siglos depois morreu nosso Senhor e nosso Salvador. Não é esse motivo que Jeremias mais adelante, que Ezequiel mais adelante vai dizer que Jerusalém era uma cidade prostituída. Era para ser uma cidade santa onde estava o templo. Já estava como uma cidade prostituída. E acá, Absalão, com uma afrenta tão grande, querendo marcar o coração de seu padre, aceitou o conselho
Seguro ele aún tenía tanta rabia de su padre por lo que se pasó con Tamar, su hermana. Seguro él aún tenía tanto rencor dentro de su corazón, que lo escuchó a Aitofel y no se importó si la cosa era o no sería para la gloria de nuestro Señor. No era para la gloria de nuestro Señor. Y aún sí no hizo caso acerca de la gloria de Dios y cumplió el malo consejo de Aitofel. Se uma pessoa te aconseja, irmão, a primeira coisa que tienes que pensar, este consejo é para a glória de Deus. É para glorificar a Deus que vino este consejo. Então eu vou cumprir. Se não vai redundar, se não me vai levar para glorificar a Deus, não lo vou cumprir. Ni le vou escuchar, porque não é para a glória de nosso Senhor. E aí mais, aún los buenos consejos, hermanos, solo pueden ser ejecutados si esté en acuerdo con la palabra de Dios. Violar mujeres vulnerables en público es algo bíblico, hermano? Por supuesto que no. Cometer tanta maldad es algo bíblico? Por supuesto que no. Ahora pensar quantas vezes nós tomamos consejos sem observar a palavra de nosso Senhor. E queremos justificar nosso pecado a dizer, pues fulano me aconsejou com tal coisa. Pero o que a Bíblia nos diz, não importa quem é fulano, cicrano, quem é a outra persona, se o consejo não vino em acordo com as escrituras sagradas, não pode ser algo que vino de la parte de nuestro Senhor. Por supuesto que não. Há que estar em acordo com as escrituras sagradas. Não importa. Pero a pessoa tuvo uma revelação. Pero a pessoa me aconsejou bajo um sonho que tuvo uma revelação. Não. Se está em contra da palavra de Deus, aunque venga um ángel de los cielos, dijo Pablo a los Gálatas, que sea anátema, que sea maldito, se está anátema. Anatema es verdad, anátema es portugués. Anatema, porque está en contra las escrituras sagradas. O sea, me aconsejaron, pastor, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, hermano, no puede ser un consejo que vino de la parte de nuestro Señor, porque jamás el Señor va a contradecir su propia palabra. Hay que aprender. Acá, Absalón ha dado oídas a um coração perverso, a um coração cheio de ódio, a um conselho que não era para a glória de Deus, e um conselho que não estava em acordo com as escrituras sagradas. Não hizo caso, e a Bíblia nos diz que assim procediu. Versículo de número 22, a la mirada ante los ojos, versículo 22, de todo el Israel. E lo peor, hermanos, eram tempos loucos. Uma classe de conselho como este acá de Aitofel se quedou como se fuera uma palavra, uma consulta a las cosas de nuestro Dios. Nos equivocamos, erramos por não conhecermos as escrituras sagradas. Escuchamos qualquer classe de conselho como se fuera ou qualquer classe de palavra, como se fuera a palavra de Deus. Ou seja, nunca será, eu penso, eu creio, eu penso que seja assim. Não. A Bíblia nos diz tal coisa. Não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz para que eu pueda aconselhar a la gente dentro das escrituras sagradas. A consequência, hermano, de escuchar um mal consejo, a consequência para Aitofel ha sido terrível. Mais adelante, a Bíblia diz que Aitofel se suicidou, segundo Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23. Aitofel, mais adelante, se ahorcou. Tamanha a maldade dentro de seu coração. E Absalão, vós já sabeis. Absalão se foi em guerra contra seu padre. Husai, el que se quedou acá, ha dado uma orientação a Absalão, sabendo que Davi ia ser sua defensa. Depois, Husai, escutando os planos de Absalão, le informou a Davi.
y David se preparó para la batalla contra su propio hijo. Si fuera un buen consejo, Aitofel, que después se mató, después se ahorcó, tendría dado un buen consejo acá y se acabó la historia. Pero Absalón se fue con su furia adelante y empezó a perseguirle a su padre. Y su padre, ya preparado con un ejército, le enfrentó al ejército de Absalón. Y la Biblia nos dice que Absalón se quedó atrapado en un bosque, preso por el cuello, y su mula se fue y se quedó preso por el cuello, y que Joab le mató después a Absalón. David le había dicho, no hay que matarle a mi hijo, tráemelo vivo, quizás yo le puedo ganar. Pero Joab, uno de los generales de David, le mató a Absalón mientras estaba allí, también vulnerable en un árbol, sin reacción. Qué tristeza essas histórias todas, hermanos. E pensar que todo esto acá, toda esta tragédia, poderia ser evitada por um bom conselho, uma boa orientação, uma boa palavra que não venga de um coração perverso, uma palavra que não venga de um coração cheio de ódio, uma palavra que seja para a glória de Deus e uma palavra que esteja de acordo com as escrituras sagradas. Pode evitar toda classe de tragédia familiar. E acá, lastimosamente, a tragédia vino sobre Davi e sobre sua família. E, lastimosamente, sobre a vida de Absalão, que escutou um péssimo, um mal conselho. Aprendamos, antes de escuchar, que seja para a glória e em acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos bendiga. Quando eu regrese, finalizamos a história de Davi, hermanos. Lo que es de hecho ser un hombre según el corazón de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias a Dios. Amén.